O que é o CEP? O CEP é a abreviação de Controle Estatístico de Processo. Em inglês, o CEP é conhecido como SPC, Statistical Process Control. Essa técnica é mundialmente conhecida e muito usada, onde a grande missão é ser preventivo, ou seja, evitar que o problema aconteça e principalmente que o problema chegue em um cliente final. Então, quando a gente olha para essa questão de prevenção, a ideia é que o CEP trabalhe com uma grande parcela do seu tempo de modo preventivo. Eu quero evitar que algo que aconteça no processo crie um defeito ou crie um problema. E para isso eu tenho que detectar antecipadamente o que está acontecendo, eu tenho que entender sinais e principalmente eu tenho que entender tendências que o processo está nos mostrando. E no menor percentual, eu tenho que ter também um plano de reação. Se a variável que eu estou controlando saiu do que é esperado, o que eu tenho que fazer para trazê-la para o valor determinado? Então, nós vamos ver muito esses dois conceitos, tanto a questão de prevenção quanto a questão de reação, quando a gente fala de controle estatístico de processo. A história do CEP, ela remonta os anos de 1920, começou com o Dr. Schubert, que foi responsável pelo desenvolvimento da teoria do controle estatístico de processo, baseado em cartas de controle. E de 1920 para frente, houve um progresso muito grande no uso de cartas de controle. Já em 1940, o uso das cartas de controle se torna muito difundido, principalmente na área militar e no desenvolvimento e aprimoramento de armas nesse período de guerra, fazendo com que o CEP se consolidasse como uma ferramenta muito eficiente, rápida e segura no aprimoramento de processos já a partir daquela época. A finalidade do CEP. O CEP ele tem como missão a prevenção de defeitos. Foi o que nós falamos um pouquinho mais cedo, durante esse treinamento. A grande missão do CEP é prevenir que os defeitos ocorram. E até uma frase interessante que tem aqui: o CEP não espera o produto ficar pronto para descobrir suas falhas. Então, a questão de análise de tendências, sinais estatísticos e todo esse ambiente que o controle de processo provê é para se trabalhar de um modo preventivo, a fim de evitar, na maioria do tempo, que o defeito ocorra. Nesse gráfico que a gente consegue ver, muitas vezes o processo ele tem uma tendência de ir numa direção, e essa direção pode ser muito diferente da desejada, e se nada for feito, o que se vai produzir, mantendo-se essa direção, são defeitos e não conformidades que não vão atender o cliente. É interessante a frase de William Edward Deming com relação ao controle estatístico do processo. Ele coloca que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. E quando a gente olha para o que eu acabei de mencionar aqui para você, fica claro que qualquer processo ele tem que ser muito bem controlado, muito bem monitorado. A gente vai falar bastante da diferença entre monitorar e controlar, que é uma diferença muito expressiva entre essas duas ações. Prevenir sempre é melhor do que remediar. Essa frase ela é bastante comum no mercado. Por quê? Porque o custo de se remediar pode ser muito grande. Vamos mostrar para você qual é a diferença entre prevenir e remediar, dando uma noção de custos envolvidos. Não só custos, mas a satisfação do cliente também. Imagina que tem uma empresa que fabrica tratores e uma parte muito importante é a parte de embreagem, que deve-se evitar ao máximo qualquer tipo de defeito nesse sistema. Imagina que tem nessa empresa um sistema de prevenção que o erro aconteça. Então, há um sistema instalado que previne que haja qualquer erro na embreagem.
Nesse momento, o custo é zero. Por quê? Porque preventivamente eu vou saber que tudo que for montado em relação a essa embreagem vai ser à prova de falhas, não vai haver falhas. Quando eu saio da prevenção e permito que haja falhas e defeitos no processo, há um custo envolvido nesse processo. Imagina que na mesma empresa, um sistema detectou uma falha, então o funcionário detectou que a embreagem foi mal instalada e durante um teste feito foi detectada essa falha, mas a falha foi corrigida dentro da empresa mesmo e custou $500 para fazer essa correção. Num outro cenário, após a fabricação da embreagem, a gente está falando que nesse caso há um sistema de inspeção, durante um teste operacional com o uso do trator já montado, na área de testes da empresa, se detectou um problema e teve-se que desmontar a embreagem toda e fazer a correção. O custo já saltou para $10 mil. Mas isso se torna exponencialmente mais grave a partir do momento que eu vou em direção ao cliente. Por quê? Porque se uma falha nessa embreagem for detectada no cliente, isso pode gerar uma série de problemas. Nesse caso, imagina que a falha foi detectada, a empresa teve que ir lá no cliente, desmontar o trator, desmontar a embreagem, corrigir o problema, e isso custou, em vendas perdidas para o cliente, $150 mil, mas os gastos são potencialmente muito maiores. Por quê? Porque a credibilidade de uma empresa que fornece para um cliente e gera um problema para o cliente, que é esse caso que a gente está vendo, o custo envolvido dessa credibilidade é altíssimo e muitas vezes muito difícil de se estimar qual é o real prejuízo de tão grande que ele possa ser. Nós temos conversado bastante sobre prevenção, e prevenção é fazer certo da primeira vez. O que a gente entende é que é crucial que se controle variáveis de entrada e se monitore variáveis de saída. Por que isso? Porque variáveis de entrada você ainda tem como acertar o processo, você tem ainda como corrigir e garantir que elas vão estar nos limites ou nas especificações que você estabeleceu. Quando a gente fala em variáveis de saída, é só consequência. Vamos pegar um exemplo de pizza, que é um bom exemplo para a gente discutir. Quais são as variáveis de entrada que eu tenho para fazer uma pizza? Eu tenho ingredientes, eu tenho temperatura do forno, eu tenho pedido. Qual é o processo? Eu tenho várias etapas para fazer uma pizza, desde abrir a massa até retirar a pizza do forno. E variáveis de saída, o que eu checo? Eu checo como é que está o sabor, como é que está a temperatura da pizza e como é que está a aparência geral dessa pizza que foi fabricada. Mas variáveis de saída, o produto já está pronto. Quer dizer que o sabor pode ou não estar bom, como a temperatura e a aparência. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso controlar minhas variáveis de entrada para garantir que a saída seja só a consequência, que a saída seja o que o cliente está esperando. E o que significa controlar? Significa monitorar de perto cada variável crítica de entrada e garantir que elas estejam no parâmetro esperado. Vamos pegar um exemplo, temperatura do forno. Se a gente falar da temperatura do forno, é esperado que a temperatura ela fique num determinado patamar, que ela fique oscilando dentro de uma média. Se a temperatura começar a dar sinais que está caindo, algo tem que ser feito para que essa temperatura volte à variação esperada. E ainda falando da temperatura do forno, se eu tiver uma temperatura subindo constantemente, eu tenho que regular também a temperatura do forno para evitar que haja algum problema. Ou seja, eu quero que a temperatura fique numa variação esperada e controlada de temperatura. Então, eu controlo algo para ter uma
saída, um resultado esperado.